E aí, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal lindo, maravilhoso. Inclusive, se você não é inscrito, se inscreve. Aqui a gente fala sobre relações interpessoais, relações pessoais, relações profissionais, tudo que envolve pessoa e tudo que você precisa saber para poder conseguir se relacionar com alguém, independente do seu propósito com ela. Além do mais, se relacionar com você mesmo também. Então, como que você vai ser mais atraente, como que você vai ser mais autoconfiante, como que você vai parar de ser inseguro finalmente e vai conseguir começar a conquistar as suas próprias coisas e ter um posicionamento foda. Fechou? Hoje a gente vai falar sobre 3 dicas, ou melhor, 3 estratégias para você ter um pouquinho mais de controle emocional. Kati, por que eu tenho que saber disso? Você tem que saber disso porque eu sei que às vezes acontece alguma coisa na sua vida e você perde controle, você acha que tua vida vai acabar, você tem vontade de pular da varanda. Eu sei que às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, por exemplo, a gente leva um fora e o medo da rejeição, ele vem automaticamente. E a gente pensa assim, eu nunca mais vou me relacionar com ninguém. Por quê? Porque você ficou traumatizado, porque você não teve controle emocional. Ah, por que você acha que ocorre briga de trânsito, por exemplo? Porque as pessoas não têm controle emocional. O controle emocional nada mais é do que você literalmente estar no controle e falar assim, ok, já que sou eu que tô na porra do controle das minhas emoções, porque é a minha vida, então sou eu que decido como é que eu vou reagir. O que eu vou fazer perante essa situação que me foi dada. Às vezes a gente pede, por exemplo, às vezes não, né? Quando a gente pede alguma coisa pro universo, ou pro que quer que você acredite, pra Deus, sei lá, qualquer coisa. Quando você pede alguma coisa, você fala assim, Deus, me dá mais paciência. Universo, me dá mais paciência. Você acha que ele vai o quê? Entregar paciência na tua mão? Lamento te dizer que ele não vai entregar paciência na tua mão. Ele vai colocar um monte de situação foda na tua vida que você vai ser obrigado a ter paciência. E é isso. Porque ele não vai te entregar o resultado, ele vai te entregar o processo. Então, na nossa vida é fácil, tá, gente? A gente sempre tem que saber lidar com as situações, com os momentos e com as pessoas que aparecem na nossa vida. Na grande maioria das vezes, a gente não tem controle emocional porque a gente acaba criando expectativas. Quando a gente cria expectativas, a gente deixa o controle na mão do outro e a gente tira o controle da gente. Então, quando o controle não tá com a gente e a gente entrega aquilo pro outro, a gente não consegue controlar, logicamente, né? Tudo que eu tô falando aqui é tão óbvio, mas parece que é tão óbvio que as pessoas não percebem. Quando você dá pra outra pessoa, você não tem mais controle. Se você não tem mais controle, você fala assim, ah, foda-se, se eu reagir desse jeito, então não vai ser culpa minha. E é lógico que é culpa sua, porque é você que escolhe como que você vai reagir, tá? E aí a gente entra numa outra coisa, numa outra questão. Que qual que seria? Você tem que ter... Na real, não é nem reagir que você tem que fazer. Ao invés de reações, você tem que ter ações. Como assim, Kátia? Escreve essa frase. Você tem que ter ações e não reações. Por quê? Porque quando você reage a alguma coisa, então quando você reage a uma situação, quando você reage a uma pessoa, quando você reage a um momento, você está à mercê dessas situações, você está sendo escravo dessas situações e dessas pessoas. Agora, quando você age, você tem o controle. Então, quando você reage, você está sendo escravo da situação. A situação aconteceu, você está reagindo àquilo, pronto, acabou. Mas você só está reagindo porque a situação aconteceu. Então, quem está no controle não é você, é a situação ou é a outra pessoa. Quando você age, é você quem está no controle. Você tem plena consciência de tudo que você está fazendo. Porque você não está reagindo, você só está agindo. E aí é você quem escolhe. Então a gente tem que aprender a regular as nossas emoções. E querendo ou não, a gente faz isso de maneira inconsciente, tá? Mas como é que a gente faz isso? Por exemplo, eu tô muito cansada. Cheguei do trabalho muito morta e tal, não sei o quê. Ou tipo, trabalhei o dia inteiro, dei mentoria o dia inteiro, eu, Catarina, né, por exemplo. Produzi a beça, produzi um monte de conteúdo, trabalhei o dia inteiro, dei várias mentorias, gravei várias aulas, vários cursos, escrevi vários livros. Aí chega de noite eu tô exausta. Aí eu falo assim, caraca, eu tô muito cansada. Sabe o que eu vou fazer? Vou abrir um vinho e vou tomar uma taça de vinho. O que é isso? Sou eu regulando a minha emoção de cansaço. Então a gente faz isso sem perceber, tá? É a mesma coisa, tipo assim, é como se fosse uma recompensa. Fiz dieta a semana toda, final de semana eu vou beber uma cervejinha porque eu tô puto da vida. Tá todo mundo bebendo e eu não. Entende? Então a gente regula as nossas emoções meio que sem querer. Então como é que seria?
esse esquema? Acontece uma situação que envolve uma emoção, tá? Então tem que ser uma situação que envolva algum tipo de emoção, que gere algum tipo de emoção em você. Aí depois dessa situação, você tem que ter atenção. Pra quê? Pra reparar qual que é a emoção que essa situação tá te gerando. Então tá, eu tô numa situação, mas que emoção é essa que eu tô sentindo? É pra isso que você tem que ter atenção. Então a situação, ela tem que gerar atenção. Depois da atenção, você tem que interpretar. Então, ó, situação, atenção, interpretação. Que interpretação é essa? É você olhar pro que você está sentindo, que você reparou no estágio anterior, e falar, cara, por que eu tô sentindo isso? Ah, entendi, foi porque eu trabalhei o dia inteiro. Ou sei lá, você tá numa entrevista de emprego. A situação é a entrevista de emprego. Aí você tá nervoso. Aí você teve que ter atenção pra perceber que você estava nervoso. Aí depois você vai interpretar o porquê de você estar nervoso. Cara, por que eu tô nervoso? E aí depois você vai ter uma resposta. E qual que vai ser essa resposta? Aí você que decide. Ou você vai deixar isso te afetar. E aí você vai falar assim, sei lá, fui muito mal na entrevista de emprego porque a minha insegurança me afetou. E geralmente são reações físicas, mas também existem reações emocionais. Então é assim, existe uma situação, depois a atenção, que você vai perceber qual é a emoção que você sentiu, depois a interpretação, que você vai interpretar essa emoção, e depois a resposta ou a reação que você vai ter. E daí, esse é o ciclo de como que a gente regula as nossas emoções, tá? Só que aí existem alguns truques. Esse tempo inteiro que eu tô aqui falando, eu não falei nenhum truque pra vocês ainda, né? Vou começar. Existem alguns, não truques, mas estratégias pra gente ter um pouco mais de controle emocional, de regular um pouco mais as nossas emoções. Mas primeiro a gente tinha que entender que isso estava nas nossas mãos, tá? O primeiro que as pessoas usam é a evitação. O que é evitação? Você decidir não participar de certas situações. Então é você decidir quais situações você vai participar. Então, por exemplo, na entrevista de emprego, se eu quisesse evitar aquele tipo de emoção, era só eu não ir na entrevista de emprego. Mas se eu não fosse na entrevista de emprego, eu ia continuar desempregado, eu ia continuar sem dinheiro. Então são escolhas. Tá? Mas tem como você evitar certos tipos de situações e tem como você não evitar, ok? Você é quem escolhe. O segundo é a ruminação. O que é a ruminação? Que as pessoas fazem muito é você ficar tentando entender muito o porquê daquilo. Então você ficar repassando aquilo na cabeça o tempo inteiro. Então, por exemplo, alguém te deu um fora, você ficou muito mal porque alguém te deu um fora. Aí você fica repassando aquilo na tua cabeça. Tipo, cara, por que essa pessoa me deu um fora? O que foi que eu fiz de errado? E aí, com o tempo, isso não vai te dando um controle emocional, mas isso vai regulando as suas emoções, porque aí você repassa aquilo tantas vezes na tua cabeça, que você fala assim, cara, é isso, sabe? Entendi. Só que vocês têm que entender de cada estratégia dessas. Cada estratégia tem uma consequência. Então, por exemplo, a evitação, você evitar, vai ter uma consequência. A ruminação vai ter uma consequência. Você vai passar muito mais tempo sofrendo do que você passaria de fato, tá? Depois, é a aceitação. A aceitação nada mais é do que você não avaliar o seu sentimento. Você aceita, você sentiu. Aí você fala assim, ok, senti. Entendi o universo? Senti, captei, aceitei. Ok, não vou avaliar, não vou ficar pensando por que aconteceu, por que não aconteceu, por que fulano me deu fora, por que não fui contratado. Foda-se, só aceitei, ok? Depois, existe você imaginar supostas soluções e testar essas soluções. Então, por exemplo, assim, tava me sentindo inseguro. Então, quais são as soluções práticas para isso? As soluções palpáveis para isso? E aí você vai lá e testa as soluções. Você acha que pode ser alguma coisa. Será se eu me preparar um pouco mais, se eu vou me sentir menos inseguro? Você vai lá, faz e testa. Será que se eu trocar de roupa, vou me sentir menos inseguro? Você vai lá e testa. Será que se eu, enfim, fizer um curso da Kat? Mentira. Será se, sei lá, qualquer coisa, tá? Que você vai testar, vai imaginar as soluções e depois vai testar pra ver se elas realmente funcionam pra você. Outra coisa também que as pessoas fazem muito, a maioria das pessoas fazem, é alterar reações fisiológicas. Então, por exemplo, o que faz isso? Muito. Medicamento, através de substâncias. Então as pessoas chegam e falam assim, vou tomar um remédio, vou tomar um calmante, vou tomar alguma coisa, porque isso altera a sua reação fisiológica. Mas isso não cura. Isso não vai fazer com que você aprenda a não ficar inseguro nas situações. Isso só vai passar o resultado, mas não vai tratar a causa, tá? E por último, eu falei que eu ia falar 3, eu já falei um monte, né? Mas tá tudo certo, gente. Aqui é over delivery, tá? Eu entrego muito mais do que vocês sempre querem. E por último, é você ignorar ou você disfarçar os sentimentos.
que é o que muita gente faz. Kátia, você recomenda? Não, o que eu tô entregando pra você aqui são só estratégias, e segundo a psicologia, e igual eu falei, todas elas vão ter consequências. Então, eu ignorar um sentimento é bom? Depende. Você lida bem com isso? Ou depois ele vai voltar muito pior? É isso que você tem que pensar. Fechou? Então lembra sempre, gente. Lembra sempre, sempre, sempre. Antes de eu falar, inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve nesse canal, porque às vezes eu desapareço, mas eu sempre sumo, prometo. Vamos crescer junto, vamos se ajudar a crescer. Imagina, lá na frente, você chega e você fala assim, caraca, Kátia, eu conheci a Kátia quando ela tinha 200 inscritos, hoje em dia ela tem, sei lá quantos milhões. Imagina, você poder falar que você foi um dos primeiros inscritos do canal. Surreal, né? Então se inscreve, dá like no vídeo. Em todo vídeo que eu postar, você comenta aqui embaixo qual é o tipo de conteúdo que você quer ver, o que você tem mais dificuldade, sempre dentro de se relacionar com pessoas, tá? Kátia, tem dificuldade de conversar, tem dificuldade de me posicionar, tem insegurança pra tal coisa, não sei conversar com meu chefe, sei lá, qualquer coisa que envolva pessoas, eu prometo que eu posso te ajudar. Fechou? Então lembra sempre, 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 sempre. Você não pode reagir. Você tem que agir. A partir do momento que você reage, você deixa o controle na mão do outro. E aí, meu anjo, você vira escravo dele e ele faz o que bem entender com você. Fechou? Beijo e até semana que vem. Toda terça-feira tem vídeo novo nesse canal. Ah, Kátia, às vezes é outro dia, às vezes é outro dia, às vezes não tem. Raramente, tá? Quase toda terça. Beijo.